Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra do grande escritor Honoré de Balzac. Tá? Esse livrinho contém dois contos de Honoré de Balzac, um deles se chama A Obra-Prima Ignorada e o outro conto chama-se Um Episódio Durante o Terror. Esses dois contos do grande autor Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, ele ficou muito famoso por causa daquela obra grandiosa, né, gigantesca que ele escreveu, que se chama Comédia Humana, né? Comédias Humanas, melhor dizendo, tá? O primeiro conto, que é a obra-prima ignorada, ele tem a presença dos seguintes personagens: o Porbus, que é o pintor, né? O Poussin, que é o jovem, né? Um jovem que desejava tornar-se pintor, o Frauenhofer, né? Que é o velho, né? E a chamada Gillette, ou Guilette, né? Dependendo da pronúncia, que era a namorada do jovem Poussin. Tá? No início aparece Poussin subindo as escadas, né, onde morava o pintor, né, Porbus, e esse jovem ele vê a presença do velho, né, um velho chamado Frauenhofer, que no início do texto não aparece o nome dele, vai aparecendo posteriormente, e ele resolve dar o lado nas escadas, né, resolve deixar o velho Frauenhofer subir na frente dele. Quando o velho Frauenhofer e o pintor, eles chegam no local, né, quando o jovem, melhor dizendo, né, o jovem Poussin, né, e o velho Frauenhofer, eles chegam no local onde se encontrava o pintor, né, o pintor mostra para eles um quadro, né, o menino, o jovem, fica admirado, né, ele olha assim, nossa, mas o velho, né, que aparentemente não era nada, nem ninguém, era um mané, né, não era nada, o velho começou a dar, né, criar uma verdadeira crítica, né, artística em cima daquela obra. E é aí que entra a comédia, né, porque ele começa a falar assim com uma desenvoltura, entendeu? Que tu olha assim, bah, o cara é pintor, mas o cara tava vestido com maus trajes, assim. O menino, o jovem, logo que o velho entrou, ele deixou o velho passar por uma questão de respeito mesmo, né? Porque ele olhou assim, ele disse, nossa, né, um senhor idoso, de repente, até trabalha na casa, e deixou passar. De repente, o menino começa a se irritar com o velho, porque o velho começa a criar um comentário, assim, um conjunto de comentários e críticas artísticas, assim, e o pintor começa a respeitar o velho, né? Isso é uma coisa interessante que acontece na obra. Mais tarde, então, revela-se que o velho, né, ele era, ele era discípulo, né, de um grande pintor que teve na época, né, e que, portanto, o velho não era qualquer coisa não. O velho ele criticou, né, a obra do pintor porque ele disse que aquela obra não tinha vida, né, que era a mesma coisa que retratar uma que o objetivo na visão do Frauenhofer, né, o pintor ele não deve apenas pintar, né, não deve apenas fazer uma espécie de xerox, né, da imagem da pessoa, enfim, ele deve colocar algo mais de sentimento, algo mais de emoção, algo mais de intenção, através do jogo de cores e reflexos, né, luzes. Porque ele disse assim, não, se a ideia do pintor é apenas fazer uma espécie de retrato, né, daquilo que está sendo pintado, então veja, é uma mera cópia, entendeu? Não é uma pintura, não é uma obra de arte, é apenas uma cópia simples assim. Então, na opinião de Frauenhofer, todo pintor ele deve, acima de tudo, colocar sentimentos e emoções dentro daquilo que faz e expressar esses sentimentos, essas emoções, essas nuances através do jogo de cores e imagens, tá? Gerar vida no quadro, fazer com que o quadro tenha vida, tá? E depois, né, no final, eu não vou contar toda a história, né? Apenas isso, que o jovem, ao entrar na casa do artista, estava reverente, andando a passos lentos, pensando no que iria falar. De repente apareceu um velho do nada que, quando se apresenta perante o pintor, critica sua obra como se fosse um pintor profissional, né? Como eu já falei aqui. No final, já vou direto no final, né? Porque o tempo aqui é bastante curto. No final, o velho Frauenhofer mostrou o quadro
que ele estava pintando durante 10 anos, né, chamado Catherine Lescaut, né. Só que na verdade aquele quadro era apenas uma imagem, assim, ó, uma imagem de várias cores, né, um monte de cor, um caos de cor, né, várias cores assim, e lá embaixo, né, bem embaixo, pertinho assim do final do quadro, tinha um pé feminino. Isso, um pé feminino, né, um pé humano, um pé feminino, pequenininho ali. O interessante é que quando eles entraram no estúdio onde o velho trabalhava, o velho Fraunhofer trabalhava, porque mais tarde, né, depois daquele encontro com o pintor, o velho Fraunhofer resolveu levar o jovem e o pintor para casa dele. E aí lá ele se revelou como pintor também e tal. E aí, quando entraram no estúdio dele, viram no estúdio de Fraunhofer um monte de belíssimas imagens, quadros belíssimos, que o velho disse: não, isso daí são esboços mal feitos que eu fiz do quadro que eu vou mostrar para vocês agora. E aí, de repente, ele tira o véu, mostra o quadro que ele vinha pintando há 10 anos. Todos os membros daquele ambiente, daquela casa, naquele momento que era só os dois, o pintor e o jovem, ficavam olhando assim para ver o que ia ter ali. Nossa, se os esboços já eram magníficos, já pensou então o quadro como não deve ser. De repente vira aquele pezinho pequeno saindo da tela e aquele monte de cores, tá? Então esse é o efeito de comédia de Balzac, de Honoré de Balzac, né? É a surpresa, né? Você espera uma coisa gigantesca e de repente surge aquela surpresa, né? Eles ficaram se entreolhando, né? Ficaram se olhando entre eles. O velho, depois que viu que eles não gostaram da pintura, xingou bastante eles e mandou eles embora, né? E mais tarde o velho morre, né? Depois, no outro dia, o velho morre, né? Então, quer dizer, a comédia, ela aparece aí exatamente nesse sentido, né? Que depois, né, o velho Fraunhofer, né, morreu, né, naquela noite depois de ter queimado as telas. Então o Fraunhofer ficou com tanta raiva que acabou queimando as telas e morreu, né. Interessante que o elemento de comédia aí aparece no início, né, no sentido de um velho, né, que aparentemente não era nada nem ninguém, começou a apresentar uma crítica para o pintor como se ele mesmo fosse um pintor, né? Enquanto o menino olhava apavorado para o velho, né? Diz: quem é esse velho, né? E o menino idolatrava o pintor, de repente vê o velho pisoteando em cima do pintor, no sentido simbólico da palavra. E também um outro elemento de comédia aí que aparece, que eu pude detectar, é exatamente esse finalzinho, né? Que eles viam os quadros do velho como quadros magníficos, excepcionais, inclusive os esboços, né, eram magníficos, excepcionais, e de repente do nada eles veem aquele pezinho saindo de um caos de cores e o velho apresentando aquilo ali como se fosse a coisa mais magnífica do mundo, né? Então esses são os elementos de comédia presentes nessa obra, chamada de a obra-prima ignorada. Por que se chama obra-prima ignorada? Porque aparentemente ela não valia nada, ela era só um monte de cores, né, com um pezinho embaixo, e ela era ignorada, foi ignorada no final exatamente por isso, né? Durante 10 anos o cara trabalhou a beça para ter aquilo ali. Claro que aquele pezinho era um pezinho magnífico, vivo, enfim, mas era só isso também. E aí por isso que se chamou a obra-prima ignorada. A obra-prima ignorada, portanto, é aquela obra-prima feita pelo Fraunhofer, né? Depois tem um outro conto dentro desse livrinho aí, que se chama Um Episódio Durante o Terror, né? Que fala, aí é um conto interessante, assim, ó, um carrasco, né, que trabalhou durante anos para a Revolução Francesa. Ele foi se confessar para um padre e para as freiras que moravam junto do padre, né. Esse padre era um padre não juramentado, né, e o carrasco esse pediu uma missa, né, e algum tempo depois, né, esse carrasco aparece sendo executado, né, enquanto o mesmo padre que havia feito a missa pelos mortos, né, a favor, né, do rei, né, enfim, e de maneira adiantada a favor do próprio carrasco, de repente o padre fica apavorado vendo de longe o carrasco sendo morto, né, sendo executado. Porque os indivíduos que mataram na Revolução Francesa, mais tarde eles mesmos foram mortos, né, pelo governo que sucedeu à Revolução Francesa, né. O próprio Robespierre,
né, Robespierre, que foi um dos grandes articuladores da Revolução Francesa, que se levantou fortemente contra o rei daquela época. Mais tarde o próprio Robespierre foi executado, né? Então aquelas pessoas que ajudaram na criação da Revolução Francesa, mais tarde eles foram executados, afinal. E essa obra aqui, Um Episódio Durante o Terror, se chama exatamente Um Episódio Durante o Terror, porque narra exatamente esse momento em que todos estavam aterrorizados na França, né? Não se sabia exatamente o que aconteceria com ninguém, né? Hoje você estava dormindo em casa numa boa, daqui a pouco você podia ser acusado de ser um opositor do governo e mais tarde ser morto, né? Então, e foi um episódio por causa da presença desse carrasco, né? Indo lá se confessando para o padre não juramentado. Enfim, é uma obra bem interessante. Assim, eu não vou contar muitos detalhes desse segundo conto, porque daí eu teria que dar detalhes sobre a Revolução Francesa, falar sobre Robespierre, falar sobre o rei. Então, então eu prefiro deixar que vocês leiam essa obra, né? Leiam essa obra, leiam essas duas obras presentes nesse livrinho, A Obra-Prima Ignorada e Um Episódio Durante o Terror, do grande escritor Honoré de Balzac, né? Dois contos magníficos em que Honoré de Balzac ele trabalha a comédia e em alguns momentos a própria tragédia. Então, quando o Honoré de Balzac ele não é cômico, ele não está trabalhando apenas a comédia, tu vê a tragicomédia também sendo trabalhada ali. Então ele parte da comédia para trás de comédia nos contos dele de uma forma magnífica, tá? Então leiam essa obra, tá? Do grande escritor Honoré de Balzac. Compartilhe esse vídeo, dê um seu joinha, né? Ame ler livros de tudo. Muitíssimo obrigado àqueles que estão se inscrevendo, né? Quero que vocês leiam bastante essas obras, leiam bastante esses livros, tirem seus livros das prateleiras, leiam eles, né? Porque a coisa mais importante que nós temos dentro de nós é a cultura, né? A cultura é, sem dúvida alguma, o elemento mais importante que todos nós devemos ter dentro de nós, né? Independente da sua faixa etária, independente de tudo, né? Leiam bastante, leiam as obras de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac é um escritor muito interessante, né? Leiam a obra Comédias Humanas. A obra Comédias Humanas é uma obra gigantesca de mais de 500 páginas, mas mesmo assim vale a pena ser lida, vale a pena ser apreciada, vale a pena ser analisada, vale a pena ser estudada, sem dúvida alguma, tá? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado e fica aí a imagem, né, com o nome de Honoré de Balzac. Um forte abraço, até mais.